Próxima pergunta. Doutor Maionese, já que nesse sistema tudo é de todos, poderíamos transar com quem quisermos? Boa pergunta. No capitalismo, mesmo sendo negado de tudo, a todos, né, são negados, se você não tiver dinheiro, você não tem as coisas. No socialismo, existe porém, tudo é de todos, daquelas coisas que vêm a ser de todos. Por exemplo, se eu construo um carro agora, né, a sociedade constrói um carro, todos têm que ter um carro, né? Por exemplo, uma família tem um homem, uma mulher e 2 filhos, por exemplo. Para ele ir para o trabalho, existe um ônibus que vai pegar ele na porta dele e levar para o trabalho. Se ele vai para um local de férias, né, ele pode pegar a família, pegar naquele carro da família e ir para um outro local de férias. Mas aí vem, se todo mundo é de todos, todo mundo é de todos, a mulher de um pode ser do outro? Não. Vou lhe explicar por quê. Mesmo em tribos indígenas, havia que uma mulher poderia ser dividida para vários homens. Não existe isso na tribo indígena. Mas em si haveria o analfabetismo neles. Eles não tinham conhecimento de artes, destrezas e de leis. No socialismo existe uma lei, né? E se a lei que predomina, que rege, é que cada um quer ter o seu, né? Se tem um carro para todo mundo, eu quero ter o meu carro. Então assim seria a mulher. Se cada um tem que ter sua mulher, cada um vai ficar com sua mulher. Agora, não está livre assim. Mesmo no capitalismo, a mulher trai o seu marido. Normal. O homem trai a sua esposa no capitalismo. Poderia ser possível um homem trair a sua esposa no socialismo? Nada impediria. Desde quando ele é livre, né? Todo mundo é livre. Se ele acha que deve trair a esposa dele, ele trai. Mas, por fim, o certo é que um homem tem a sua mulher e não deve dividir com outras pessoas. Até porque um homem deveria dividir a sua mulher por outras. Nas tribos indígenas era diferente. Haveria uma escassez de mulheres. Existia mais homens e poucas mulheres. Por esse motivo, uma mulher era dividida para vários homens. No reino animal, existe a predominância do macho, em que o macho pode ter várias esposas, né, várias crias, né, várias fêmeas, para ele ser o dominador. Mas no socialismo não há dominação. Não existe um ditador. Todos são iguais. Então, se a mulher gosta de ficar com um homem, ele vai ficar só com um homem. E essa é a lei. Agora, se ela gosta de ficar com 2 ou 3 homens, se o marido dela é uma pessoa séria, se ela se envolver com isso e assim trair, ela pode trair. Porém, o que ela tem direito ou deixa de ser direito, o que vai haver simplesmente que vai haver uma separação. Claro, em um regime que é socialista, todo mundo trabalha para todos, e de repente ela trai o marido dela, ela vai ficar mal vista por os maridos, né? Então é uma ocasião dela, ela vai ficar mal vista, mas não é obrigatório que mulheres e homens sejam divididos por todos, né? Porque todo mundo é igual, todo mundo é igual, então se a mulher quer ficar com o marido dela e só quer para ele, nada vai impedir isso. Então não vai haver esse negócio de uma mulher ser dividida para vários homens. Próxima pergunta. Vai existir forças armadas? Vamos lá. No mundo globalizado como estamos aí, né, no capitalismo, existiria forças armadas? Poderia sim existir as forças armadas, mas por que intuito? A inveja dos países capitalistas. Os países capitalistas, quando vê que o socialismo está muito alto naquele país, que a tecnologia é muito avançada, eles ficam com medo. Não é à toa que segredos de armas químicas, armas nucleares é omitido da sociedade, escondidas, porque um país não quer que o outro país seja mais forte do que o outro. Mas o socialismo é pacífico, visa a sociedade, os fins da educação, da ciência, mas teria sim que ter o seu armamento, a sua defesa, porque se de repente o país capitalista visse o fruto do socialismo, né, as coisas que o socialismo produz naquele país, ele poderia com raiva querer invadir, né? Então teria que se assegurar. Se você mora numa floresta, você tem que se defender dos animais, porque você está no habitat do animal. Então, se você é um grupo socialista, onde toda a humanidade é capitalista, você vai ter que se defender, para que nada seu seja levado, porque a vida de vocês depende do socialismo.
Você vai aceitar que um outro país venha tomar o que é seu, na tora? Então, isso não era acontecido antes, as pessoas não gostavam de ser invadidas antes. Imagine no socialismo. Então, se nas guerras anteriores era porque um invadiu o país do outro, já existiam aquelas guerras, por que agora ia ser diferente? Não, agora vai ser a mesma coisa, as pessoas vão querer tomar o que é seu, vão querer invadir o seu país, entendeu? Por esse motivo você teria que ter uma força armada. Obviamente, no socialismo a tecnologia nossa ia ser muito superior à deles, entendeu? Próxima pergunta. Se houvesse uma grande procriação de seres humanos nesse determinado país e não houvesse trabalho para atender a todas as pessoas que estão desempregadas, se eles poderiam invadir o capitalismo, se migrar para o capitalismo ou para o socialismo, para a sociedade do socialismo, seria isso a sua pergunta? Que eles poderiam sair do país capitalista? Não, e eles consumiriam demais. Se o socialismo tivesse um nascimento desenfreado. E seu país produziria de menos, você ia cair em decadência e falir. Extermínio em massa. Tudo. A solução. Não é assim. Tudo está relacionado à ignorância. A ignorância e o analfabetismo faz com que as pessoas tenham mais filhos. Simples. Desde o começo do Brasil até hoje, o grande processo era multiplicar. A religião dizia isso, multiplicar, crescer e multiplicar. Só que no socialismo é diferente. Você vai ter mais filho do que o país comporta. Vamos dar um exemplo simples. Japão. China. A China, né? Não foi a China? A China, ele botou uma lei em que as pessoas não poderiam ter muito filho, porque se tivesse mais um filho, teria que pagar o governo. Porque eles sabiam que muitas pessoas vivendo no país, crescendo, sem o país ter condições de dar alimentação a essas pessoas, ia entrar no flagelo. Por isso, era certo que as pessoas só poderiam ter 2 filhos. Né? Só que por esse dilema aconteceu o seguinte: o Japão está ficando velho. O número de pessoas velhas é muito, o número de pessoas novas são poucas. O número de discriminação das mulheres são muito, e tem muitos homens e poucas mulheres. Por esse motivo, está tendo essa decadência. No socialismo, então, vai haver um estudo detalhado, né? Vai haver um estudo detalhado onde a natalidade, obviamente, vai ser controlada. Não por uma questão de força, mas por uma questão de que todo mundo compartilha o conhecimento igual de toda a sociedade. Então as pessoas vão aprender sobre isso e vão dizer assim, não é necessário que eu tenha mais filhos, pelo menos tenho 2 filhos, né? E aí por diante. Ele me bate, bate.